Esperando no Crisol, lição 11. Sábado, dia 3 de setembro. Cristo apresentou às pessoas exatamente o contrário das representações do inimigo quanto ao caráter de Deus, e neles buscou gravar o amor do Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, verso 16. Encorajou-as quanto à necessidade da oração, do arrependimento, da confissão e do abandono do pecado. Ensinou-lhes a honestidade, o domínio próprio, a misericórdia e a compaixão, ordenando-lhes a amar não apenas os que as amavam, mas também os que as odiavam e as maltratavam. Em tudo isso, Jesus estava a revelar-lhes o caráter do Pai, que é longânimo, misericordioso e piedoso, tardio em ira e grande em beneficência e verdade. Isso está escrito no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, como que é o caráter do nosso Pai Celeste, o caráter que Cristo revelou aqui para nós, enquanto viveu no nosso meio. E agora vamos ler o próximo texto que está na meditação matinal Minha Consagração Hoje, do dia 17 de fevereiro, que diz o seguinte para nós. Aqueles que formam o povo de Deus devem revelar amor, mansidão e longanimidade. A longanimidade suporta todas as coisas, sim, muitas coisas, sem buscar vingança, seja por palavras ou atos. A longanimidade é a paciência diante da ofensa, longa tolerância. Se vocês são longânimos, não comunicarão a outras pessoas seu suposto conhecimento das faltas e erros de seus irmãos. Procurarão ajudá-los e salvá-los porque foram comprados com o sangue de Cristo. Repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Está escrito em Mateus capítulo 18, verso 15. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Gálatas capítulo 6, verso 1. Ser longânimo não é ser melancólico e triste, áspero e insensível. É exatamente o oposto. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que nós possamos seguir isso aqui, que nós possamos buscar ser longânimos com as outras pessoas, procurar ajudá-las, procurar salvá-las, não ficar expondo os seus erros a outros, mas que possamos ir até essas pessoas com a intenção de salvação, com amor, e buscar ajudá-las nas suas dificuldades, nas suas limitações. E agora, nós vamos ler o último texto de hoje, que está no livro Spiritual Gifts, volume 2, e diz o seguinte para nós. Vi que os que professam a verdade devem manter alto o padrão e persuadir outros a alcançá-lo. Vi que alguns teriam que percorrer o caminho reto sozinhos. Seus companheiros e filhos não trilharão com eles o caminho da abnegação. Paciência e tolerância devem sempre caracterizar a vida desses peregrinos solitários, seguindo o exemplo de seu abençoado mestre. Eles terão muitas provações para suportar, mas têm uma esperança que fortalece o coração, que os sustenta acima das provações da terra, que os eleva acima do desprezo, do escárnio e da reprovação. Aqueles que possuem uma esperança como essa nunca devem ceder a um espírito duro e cruel. Isso apenas os prejudicará e afastará seus amigos da verdade. Trate-os com ternura. Não lhes dê oportunidade para criticar a causa de Cristo, mas nunca abra mão da verdade para agradar alguém. Seja decidido, tenha foco, mantenha-se firmado, não seja cético. Que nós possamos nos atentar a esses conselhos, hein, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.